E aí, bonito e bonita, tudo bem com vocês? É claro que eu ia deixar algo aqui sobre o CIS3 também, não é mesmo? Então aproveita, já segue a professora, deixa as dúvidas aqui nos comentários e ativa o sininho para receber as notificações. Olha só, falando em CIS3 ou também macro melhor, macro, o que a banca da UEA tem de tradicional para vocês? Questões de interpretação de textos. Um dos trechos de textos que vocês terão na prova de língua portuguesa, com certeza é do Policarpo Quaresma, que é a leitura obrigatória de literatura, certo? Além disso, possivelmente outro trecho literário, narrativo ou então um poema. Assim como, principalmente no macro, uma tirinha ou charge trazendo aí a questão argumentativa, certo? E a parte gramatical é trabalhada a partir dos elementos de construção do texto. Então, entender por que aquela colocação pronominal pode ser reescrita, que diferença faz aquela frase ter ou não no texto, se ela está correta ou não. A questão das formalidades da linguagem, variação linguística, o uso da vírgula na construção do texto e assim sucessivamente. Então, toda a parte do conteúdo gramatical do edital envolve esse requisito em relação à construção do texto. Já que eu falei que o texto literário vai estar dentro da prova de português, vamos iniciar com um trecho de Policarpo Quaresma, tá? Triste fim de Policarpo Quaresma. É um trecho específico da personagem Olga, que diz o seguinte: o trecho que segue é da personagem Olga. O que mais a impressionou no passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste, abatido da gente pobre. Havendo tanto barro, tanta água, por que as casas não eram de tijolos e não tinham telhas? Era sempre aquele sapê sinistro e aquele sopapo, que deixava ver a trama de varas, como o esqueleto de um doente. Porque ao redor dessas casas não havia culturas, uma horta, um pomar? Não podia ser preguiça ou só indolência. Para seu gosto, para seu uso próprio, o homem tem sempre energia para trabalhar relativamente. Seria a terra? Que seria? E todas essas questões desafiavam a sua curiosidade, o seu desejo de saber e também a sua piedade e simpatia por aquelas párias, maltrapilhas, mal-alojados, talvez com fome, sorumbáticos. Em Lima Barreto, a sequência grande de perguntas ao longo do texto configura olha só, tipos de discurso. Configura o discurso direto em que a reprodução da fala da personagem ou diálogo. Nós não temos aqui nem travessão, nem aspas, nem verbo dicente, então não pode ser direto. Discurso indireto em que o narrador conta aos leitores o que a personagem disse. Também não, porque no discurso indireto também aparece o verbo dicente. E como eu falei, em nenhum momento isso é utilizado. Configura, então, o discurso indireto livre, em que há o pensamento da personagem expresso pelo narrador em meio à narrativa? Agora chegamos à nossa resposta. Porque, de fato, a narração vai acontecendo, o narrador traz algumas informações e, entre essas ações, perguntas, que são reflexões, opiniões da personagem em relação ao que ela está vendo, ao que foi narrado. Então, com certeza, letra C. Fluxo da consciência é quando se trabalha muito o vai e vem dos pensamentos. Isso acontece mais em romances intimistas, tá? Então, fechamos aí a resposta correta, a letra C de campeão. Na sequência, bonitos, aproveitando ainda o romance, vamos fazer a questão de figuras de linguagem. Um conteúdo também tradicional da prova da UEA e que com certeza vai estar na prova de vocês. Porque, olha só, figuras de linguagem trabalha a construção do texto literário. Então, seja numa narrativa ou em textos inversos, é muito explorado na prova porque faz parte da banca. O que tem de diferencial em relação a outros vestibulares? Aqui a banca dá para vocês o conceito da figura e vocês têm que assinalar o exemplo nas alternativas. Então, vamos lá. Comparação. É uma figura de linguagem responsável por comparar uma característica entre dois elementos. Dos trechos abaixo, de Triste Fim de Policarpo Quaresma, é um exemplo de comparação. Quem é pobre pouco se apega. É um giro-giro no vago, que nem os pássaros de rios e lagoas. Temos uma palavra importante aqui.
Ó, quem é pobre é uma pessoa, pássaro é outro ser. Vamos lá. O senhor vê o Zezinho, melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Tem o Zezinho, que é o ser, tem características, mas não tem outro ser para comparar. Ele não é mais ou menos risonho que alguém, ou como alguém. Quero criar nada não, só tem o sujeito, nem tem a característica. Belo um dia ele tora, ninguém discrepa, né? Belo dia, mas não compara a outra coisa. Ficamos existindo em território baixio da sirga da outra banda. Tenho o sujeito oculto, mas não tenho outro ser ou característica. Então, com certeza, a letra A é azul, tá? E aquela palavrinha que eu marquei, ó, o nem, é a ideia da conjunção que vai somar. Vai dar essa ideia de comparação. Quem é pobre pouco se apega, que nem os pássaros de rios e lagoas. Agora vamos lá um texto de linguagem mista, que com certeza vai estar lá na prova do macro, né? Vocês têm aí uma tirinha, palestra sobre os novos tempos. E o personagem que vai conversar com um público específico. No mundo atual é preciso estar conectado durante 24 horas por dia. Isso não faz mal à saúde? Saúde é coisa do passado. A partir da leitura da tira, é correto concluir que, na realidade atual, o acesso à internet. Então, vamos marcar aqui, ó, a partir da leitura. Então, você tem que inferir o que tem ali. É correto concluir que, na realidade, o acesso à internet é o que ou faz o quê? Perdeu a condição de indispensável? Pelo contrário, está dizendo que é indispensável. Ainda é uma realidade para poucos? Se tem que ficar 24 horas por dia, fica implícito que a maioria tem, então não poucos. Deixou de ser uma preocupação? Não é algo relacionado ao texto. A internet tornou-se uma necessidade? Olha só, se saúde é coisa do passado e tem que estar conectado, é necessário. Comprovou ser benéfica à saúde, pelo contrário, né? Está colocando ali que a saúde não está em evidência. Então, com certeza, a partir dessa tira, subentende-se que a internet, o acesso à internet, é uma necessidade muito grande. Por isso as pessoas passam tanto tempo conectadas, conforme a fala do palestrante. E por fim, bonitos, vamos a um texto que trabalha, né, a construção textual a partir do poético, escrito em versos, figuras de linguagem, sentido conotativo. Considere o poema de Luiz Bacelar presente no livro Sol de Feira para responder à questão. Rondel da goiaba, teu verde fruto entre a folhagem se denuncia pelo perfume. O doce sumo de tua polpa lembra a saliva de uma cabocla. Se o vento passa pela folhagem, que é da tua cor, se perfumando, vai murmurando canções de amor. Para efeito expressivo, na descrição que o eu lírico faz da goiaba, o autor recorre sobretudo a... Nós temos exageros? Não. Ironia e sarcasmo são um pouco próximos. O irônico, né, quando você diz algo para que a pessoa entenda ao contrário. E para virar um sarcasmo, você faz isso de modo a constranger o outro. Então, como elas são próximas, não podem ser a resposta e não tem aqui ironia. Já vamos ver a resposta. Eufemismo é suavizar informações. Como está fazendo a descrição de uma goiaba, eu não tenho informações. Então, vamos ficar com C de sinestesia. E aí já pensa, ó, se é sobre uma goiaba, eu tenho como explorar sensações, que é a sinestesia. Verde fruto, folhagem, visão, né? Perfume, doce sumo, polpa, saliva. Já fala aí do cheiro e da questão do paladar. Se o vento passa pela folhagem que é da tua cor, se perfumando, murmurando canções de amor. Então, novamente, o cheiro é a audição. Então, por isso, com certeza, sinestesia presente aqui no nosso poema. Bom, bonitos, eu trouxe aqui alguns tópicos específicos para vocês, para que o vídeo não ficasse tão longo e vocês pudessem aproveitar. Mas o principal é, percurso já trilhado, agora é hora de confiar em você, descansar e fazer uma excelente prova. Beijo para vocês!